Olá! O suicídio pode não ter explicações objetivas, mas é evidente que se trata de uma expressão inequívoca de sofrimento individual, além de um sério problema de saúde pública. Não é apenas a depressão que leva a pessoa a uma decisão tão dolorida e radical. Taxas de suicídio são altas durante épocas de recessão econômica e de forte desemprego. Também se elevam em períodos de desintegração social e instabilidade política. Segundo a Organização Mundial de Saúde, atingem especialmente grupos vulneráveis que sofrem discriminação, como refugiados e imigrantes, indígenas, gays, lésbicas, bissexuais, transgênero e pessoas privadas de liberdade. Abarca também jovens em conflito familiar, com dificuldade de identificação, baixa autoestima e tendência ao isolamento. Idosos com sentimento de rejeição e abandono, com dificuldade para aceitar enfermidades incapacitantes. Muitas vezes, no entanto, a simples tentativa esconde um pedido desesperado de ajuda. O suicídio é o tema do Bom para Todos, que começa agora. Porque o suicídio é um problema de saúde pública. Onde eu posso encontrar ajuda para a pessoa que quer se suicidar? Eu não quero falar de morte, mas aqui a gente fala de vida. Pense num pequeno desequilíbrio químico no seu organismo associado a um momento difícil na vida pessoal e profissional. Para alguns, é só uma fase a ser superada. Para outros, são razões suficientes para se buscar uma decisão extrema, a de querer tirar a própria vida. O suicídio, para mim, sempre foi uma porta de saída. É uma coisa que está sempre lá. Um dia, se eu precisar, eu vou embora dessa forma, né? Eu me mato. As pessoas confundem muito a depressão, a doença, com estar deprimido, estar triste, estar melancólico, que é uma outra coisa, né? O que assusta na depressão é que ela não é uma coisa fixa, né? Cada pessoa reage de uma forma a essa doença. Então, por exemplo, eu achava que todo mundo que ficava com depressão ficava que nem eu fiquei, um zumbi querendo se matar, vegetando. É como se você estivesse num quarto escuro, fechado, num canto, vendo a sua vida passar numa tela com outra pessoa no comando. São pensamentos, parecem alienígenas, assim, entendeu? Então eu percebo assim, é uma coisa que já, vamos dizer, já existia em mim e que daí ela é impulsionada a mil, assim, por um desequilíbrio químico, né, que se dá no organismo. Então é muito difícil, assim, mas quando você está nesse estado, é uma coisa que é natural. Você pensa assim, vou me matar, como se você fala, vou ao banheiro. Você acorda, você fala, hoje eu vou pular da janela, hoje eu vou pegar um monte de remédio e misturar. Você fica só pensando nisso o tempo todo, entendeu? Eu não sei o que me impediu de fazer isso no primeiro momento. Eu não conseguia pensar em nada, assim. As pessoas falam, mas e sua filha? Não, vai ser melhor para ela. Que filha que vai querer ter um pai assim como eu? Você só... Tudo, seu pensamento é para aquilo. Você pensa naturalmente naquilo. É muito difícil para as pessoas que estão em volta entender, né? Então, muitas vezes as pessoas têm atitudes que até ajudam você a ir para o abismo, entendeu? Tipo? Por exemplo, você está ali deprimido, né, com uma doença. Você precisa ir para um médico, você precisa tomar remédio, você precisa ser diagnosticado. As pessoas vêm e falam aqueles clichês, vai andar na rua, vai no cinema, vai passear na praia. Você acha que sua vida acabou e que é melhor ir embora, né? Então não chega nem a ser um sofrimento. O sofrimento você causa nas pessoas que estão em volta, né? E depois que você sai desse estado, é como se nada tivesse acontecido. Você volta ao normal. Quando você tomar o remédio, os antidepressivos demoram para fazer o efeito, né? Até você regular a dosagem. Demorou acho que uns 4 meses, 3 meses. Daí do dia para a noite você acorda e fala, ué, onde eu estava, né? Parece que você acorda de um pesadelo, assim, e sai andando. Você nem pensa mais naquilo. Eu tenho uma postura assim, eu quero ajudar as pessoas. Eu sei o que eu passei. Eu sei o que é você estar numa situação dessa e não ter apoio. Quando você começa a conversar com as pessoas abertamente, muita gente fala, nossa, você sabe que eu tenho um amigo que se matou, o cara era rico, milionário, encontraram ele enforcado numa árvore, foram ver, o cara estava com depressão. No meu caso, eu tô aqui, minha vida foi pro fundo do poço, né, um ano atrás, 1 ano e meio, meu casamento foi destruído, eu fiquei sem dinheiro, tive que mudar aqui para Santos, tentando sobreviver da forma que eu posso, e você fica isolado, né? Então você encontra na rede social uma forma de, eu pelo menos, né,
de me expor ali, de me aliviar, entendeu? Nós somos seres sociáveis, né? Então a gente precisa viver em sociedade, então a gente precisa ter o mínimo de contato, né? Então para mim é muito importante, assim, e eu sinto que me ajuda e eu sinto que também abre os olhos de outras pessoas, né? Nossa convidada de hoje é Ingrid Esslinger, doutora em psicologia e psicoterapeuta. Ela foi uma das fundadoras do Laboratório de Estudos sobre a Morte da USP e integrante do Comitê de Bioética do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Tudo bem, Ingrid? Tudo bem, obrigada pelo convite. Nós agradecemos a sua presença. Bom, o nosso entrevistado fala de um desequilíbrio químico como motivador da sua tentativa de suicídio. Uma vez constatada a causa, o risco está afastado? Então, eu acho que a gente precisa pensar que o suicídio nunca tem uma única causa. Sim. Então, a depressão, enquanto um transtorno, ela realmente pode levar ao suicídio. Mas se você fizer o que a gente chama de uma autópsia psicológica, você vai ver que existem outros fatores. O que é uma autópsia psicológica? Então, a autópsia psicológica, da mesma maneira que quando alguém morre você faz autópsia física, a autópsia psicológica, quando a pessoa, né, se suicida, você vai fazer um levantamento com a família de tudo que aconteceu antes desse suicídio. E você acaba percebendo, sim, que de alguma maneira a pessoa pedia socorro, e a rede de suporte não conseguia ouvir, né? Que de alguma maneira ela sinalizava que não estava bem e as pessoas não conseguiam acolher, né? Então, não é uma única causa, isso eu acho importante colocar, embora sim a depressão seja uma das maiores causas do suicídio. Vamos ver nas ruas da cidade quais as dúvidas da população sobre o nosso tema de hoje. Hoje, as pessoas têm muitas obsessões. Nós criamos as nossas obsessões. Eu gostaria de saber até que ponto isso pode chegar a pessoa a obter o suicídio. Olha, eu não sei se eu entendi direito a pergunta, né, da telespectadora, mas assim, eu acho que não é uma escolha a questão do suicídio. Tá? A pessoa realmente ela precisa estar num profundo estado de ou depressivo, ou de tristeza, ou de transtorno. Então não é algo que se crie, tá? É algo... Por mais que a vida esteja tumultuada, que tudo esteja difícil, tal, a gente não fica inventando na nossa cabeça, né? Exatamente, eu acho isso muito importante porque quando as pessoas falam com alguém que demonstra uma ideação suicida, que demonstra que pensa em suicídio, as pessoas falam, mas sai dessa, vai andar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, como se fosse uma escolha, né? Então, o que as pessoas precisam entender é que é uma profunda angústia, cuja origem é multifatorial. É isso que eu estou frisando bastante hoje. Nunca é uma causa única. Ok. Tá? Qual é o peso da religião numa situação de desespero, em que se pensa até em dar fim à própria vida? É do que trata o nosso próximo depoimento. O suicídio baseia-se em uma tristeza muito grande, uma angústia profunda na pessoa. E a falta de Deus, para mim não tem outra explicação a não ser a falta de Deus na vida da pessoa. A busca da espiritualidade para qualquer ser humano ajuda bastante, sem sombra de dúvida, né, a seguir um caminho, a ter esperança, a acreditar num dia melhor, né? Mas vamos diferenciar bem o que é religião e espiritualidade. E não necessariamente, infelizmente, a fé é suficiente para evitar o suicídio, mas ajuda. Eu diria que sim, né? Um bom suporte, né, espiritual, de uma rede de apoio ajuda bastante, mas também não garante, né, que a pessoa não vá cometer suicídio. Descobrir que alguém próximo ou um simples conhecido apresenta sinais de que pode cometer suicídio exige uma ação eficaz. Onde eu posso encontrar ajuda? Uma pessoa que quer se suicidar. Olha, a primeira ajuda é a pessoa que percebe esse risco que deve dar, tá? Então, realmente, conversar, falar sobre essa questão é de extrema importância. Eu friso isso porque, normalmente, o suicídio ainda é
considerado tabu, vergonhoso. As pessoas que passam por essa situação em família escondem isso, tá? E mesmo quem percebe um risco, muitas vezes não fala, por medo, por impotência, por não saber o que fazer. Então, o primeiro passo, alguém falou em suicídio, opa, vamos prestar atenção, vamos conversar, vamos levantar e buscar ajuda. Ajuda, nesse caso, precisa ser múltipla, tanto provavelmente com um psiquiatra, que precisa entrar com uma medicação, quanto com psicoterapia. E num momento emergencial, sem sombra de dúvida, acessar o Centro de Valorização da Vida. Eles têm um trabalho maravilhoso, né, que por telefone realmente acolhe familiares, acolhe a pessoa com ideação suicida. Então, se você está com uma ideação suicida, não tem a quem pedir socorro, ligue para o CVV. Ok. A Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio organizou uma pequena lista de mitos e verdades sobre a questão. Vamos acompanhar. Quando uma pessoa pensa em suicidar-se, terá risco de suicídio para o resto da vida. Falso. O risco de suicídio pode ser eficazmente tratado e, após isso, a pessoa não estará mais em risco. As pessoas que ameaçam se matar não farão isso, querem apenas chamar a atenção. Falso. A maioria dos suicidas fala ou dá sinais sobre suas ideias de morte. Boa parte dos suicidas expressou em dias ou semanas anteriores, frequentemente aos profissionais de saúde, seu desejo de se matar. É proibido à mídia abordar o suicídio. Falso. A mídia tem obrigação social de tratar deste, que é um assunto de saúde pública, e abordar o tema de forma adequada. Isso não aumenta o risco de uma pessoa se matar. Ao contrário, é fundamental dar informações à população sobre o problema e onde buscar ajuda. A questão do suicídio ainda é um tema tabu. Como é que a gente faz para superar essa dificuldade, Ingrid? Então, em primeiro lugar, falar sobre o tema. Por isso que eu parabenizo, inclusive, a iniciativa de vocês de trazer esse tema público, né, porque ele precisa realmente sair desse lugar de tabu. Porque só tendo as devidas informações é que as pessoas vão procurar ajuda e vão quebrar esses mitos. E um dos mitos mais perigosos é o mito de que quem quer mesmo se suicidar vai e faz e não tenta. Isso é mentira. Estatísticas mostram que, né, quando a pessoa tenta, ela normalmente tenta uma vez, pode tentar 2, 3, e as pessoas que tentam acabam tendo o que a gente chama de suicídio exitoso, ou seja, consegue aquilo que se propõe a fazer, tá? Então, o primeiro mito extremamente perigoso é esse. Então, a maneira de lidar é falar, é tirar esse tema do lugar de vergonha, do lugar de tabu. Eu mesma, como profissional de saúde, psicoterapeuta, especialista em luto, perdas, eu abro a minha história de vida, porque eu acho que é extremamente importante. Eu perdi uma mãe com 18 anos por suicídio, tá? É uma experiência dolorosa, né? Mas que se eu não pudesse ter falado sobre ela, talvez eu não estivesse aqui. Então precisa falar. Okay. No próximo bloco falamos do CVV, o Centro de Valorização da Vida, que chega a atender quase 1 milhão de pessoas por ano. A gente recebe ligações, às vezes, do mundo inteiro.